Bom, gente, agora a gente volta aqui com o curso de Ciências da Computação. Então, agora o momento é todo de vocês, gente. Vamos ficar aqui com Victoria, com Ricelli e com Marcos. Então, eu espero que seja muito proveitoso, né? Tenham muitas perguntas e que tire todas as dúvidas do pessoal. Podem falar, o momento é todo de vocês. Tá certo. Vamos lá, né? Boa tarde, né? A gente tentou trazer aqui um pouquinho da nossa experiência dentro do curso, tá certo? A gente vai fazer mais uma conversa com vocês, tá certo? Aqui explicar um pouquinho das nossas vivências, explicar um pouquinho como é que a gente está vendo o curso, tá certo? Para vocês. E, antemão, vamos nos apresentar, né? Tá certo? Olá, meu nome é Vitória, né? Eu sou formanda já do curso de Ciência da Computação. Entrei em 2015, estou saindo agora em 2020. As áreas que eu curto são áreas mais de rede de computadores, segurança, cloud. Vocês vão entender um pouco mais ao longo do curso. Espero que seja proveitoso, né, para vocês sanar dúvidas assim da área, da academia, entre outras. Certo. Peraí que Pronto. Eu me chamo Marcos André, né? Sou acadêmico do curso de Ciência da Computação também, lá da UFESA, tá certo? Já estou no 6º período e é isso aí. Olá, eu sou Richelli, eu sou aluno da UFESA também aqui de Mossoró, e eu estou no 5º período. Eu deveria ter entrado na faculdade junto com o Marcos André, mas na época eu optei em entrar na UERN, no mesmo curso de Ciência da Computação, só que depois eu mudei. Beleza. Essa é uma frase de Alan Turing, que diz um pouco do que nós observamos na ciência da computação, que nós podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a que se fazer. A computação ainda está nascendo ainda aqui no Brasil, praticamente. É um curso muito novo, se você for pegar em comparação outros cursos. Então, há muito do que ser explorado, há muito do que aprender. Então, a computação ela tem muito do que caminhar ainda. E por que a gente escolheu o curso, né? Você quer começar, Iris, falando um pouquinho? Então, cara, como eu escolhi o curso, eu estava no... Na verdade, eu sempre gostei, assim, a minha veia buliçosa, né? Gostava de desmontar as coisas, brinquedo de construir, brincar com Lego, sempre tive essa curiosidade por desmontar e remontar as coisas. Só que aí eu fui crescendo, né? Fui decidindo o que eu queria. Por muito tempo eu queria cursar Relações Internacionais, estava com isso na cabeça. Só que aí no meu ensino médio surgiu a oportunidade de fazer um curso no Instituto Metrópole Digital. Eu sou formada em rede de computadores, né, pelo Instituto Metrópole Digital da UFRN. E de lá, assim, eu gostei da área, sabe? Me encantei, me apaixonei e entrei no curso de Ciência da Computação e o resto é história, né? Sim, sim. Assim como acredito que a boa parte do pessoal daqui é do EBEP, né, do SESI da época, eu cheguei no primeiro ano do ensino médio lá, tá certo? E aí comecei a fazer robótica em si, sabe? E sempre gostei muito da parte de tecnologias, por me identificar dentro dos 3 anos que eu participei da robótica dentro do ensino médio. E dentro de Mossoró, tipo assim, os cursos que tinha mais parecido com para a gente continuar dentro dessa área era o curso de Ciência da Computação, que foi o curso que eu entrei e particularmente estou gostando muito por tudo que ele tem proporcionado para a minha pessoa. Eu também estudei no SESI, na mesma época que o Marcos André, na mesma turma, e nós fazíamos parte da mesma equipe de robótica, e todo esse acesso que a gente teve à informação, tudo que a gente conseguiu lá, foi influenciando a esse caminho. Mas eu era muito mais influenciado à área artística, muito a essa parte que arte digital, a qual eu queria e ainda quero me especificar mais. Porém, recebemos um evento como esse, presencial lá no SESI, na época, da turma de Ciência da Computação da UERN. E lá uma professora, ela veio falar como
como era o curso e por onde a gente poderia ir, por onde a gente poderia caminhar a partir desse curso. Então, naquele momento, com todas as possibilidades que eu tinha, foi a melhor que eu pude ver, e ainda hoje eu gosto bastante, e eu estou querendo me especializar ainda mais. Passa aqui. E o que é o curso, tá certo? Será que a gente vai se tornar um hacker, né? Alguma coisa do tipo, tá entendendo? E vamos tentar desmistificar um pouquinho do que a galera pensa que é o curso, tá certo? De computação. Será? Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente não vai ter disciplina nenhuma para a gente formatar computador, tá certo? Isso aí a gente não aprende dentro do curso. A coisa que você quiser aprender, você vai ter que aprender por fora, tá entendendo? Você não vai aprender a hackear seu amigo, você não vai aprender a usar Instagram, você não vai pagar Facebook 1, Facebook 2, você não vai aprender a fazer arte para fazer postagem no Instagram. É totalmente diferente isso, é outra área. Você não vai sair construindo robôs e programando eles como assim você quiser. Você não vai sair formado em Photoshop também. Então, a gente vai começar a explicar mais um pouco de onde a gente vai. E também uma ideia que o pessoal tem de ciência da computação é de que vão sair programadores de jogos, profissionais de lá, só que não é bem assim, não. A gente aprende jogos, tem matéria de jogos, mas o intuito do curso não é esse. Na realidade, a matéria de jogos, né, assim como as outras disciplinas do nosso curso, por exemplo, na matéria de jogos, a gente não aprende a fazer jogos em si. Claro que no final você até faz um jogo, mas você aprende mais a criar o programa que faz o jogo. Então, todo o nosso curso ele tem essa pegada. Você vai criar as ferramentas que as pessoas usam para fazer coisas. Então, o pessoal pergunta muito, você sabe mexer com Photoshop? E eu respondo, eu não sei mexer com Photoshop, mas eu sei fazer um Photoshop, porque é uma das coisas que a gente aprende lá em dada disciplina, sabe? Então, é um curso de base. Você realmente aprende como construir as coisas, assim, o programa que faz programas, tá ligado? Essa pegada da gente. Bem baixo nível mesmo. Pegou aqui uma pergunta. Se eu fizer esse curso, eu consigo destravar meu PlayStation 2 bloqueado? Não, cara. Não. Assim, se você gostar de hardware, você pode até procurar uns tutoriais na internet, se virar aí, tá ligado? Mas eu sinto muito. A base você tem. Tipo assim, a gente vê algumas. Já a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do hardware e do software, tá entendendo? Mas pode dar continuidade aqui, Iris? Pode. Sim, o curso de ciência da computação, ele tem o intuito de formar um cientista, tá certo? E, tipo assim, um cientista é o quê? É uma pessoa que ela vai estar, como é que eu posso lhe dizer? Com o objetivo de pesquisar, de aprender mais, tá entendendo? Uma pessoa que vai estar apta a resolver determinados problemas. E isso dentro da área da computação, que computação em si é a tecnologia, tá entendendo? O cientista, ele se baseia muito nos métodos que ele vai aplicar. Então, algumas matérias lá do sexto e quinto período, nós conseguimos ver como é realmente a computação, toda a base mais que vai ligar os bits do computador, como é que vai ligar, que realmente faz os cálculos matemáticos, que é o computacional realmente, e é um pouco muito puxado isso, parece complicado de início, porém é o que dá a base, é o que você vai solidificar toda a sua teoria, toda a sua tese que você tiver sobre aquilo, é o que vai validar tudo aquilo, é o seu método. Perfeito. Perfeito, eu vou passar aqui. E, tipo assim, uma coisinha que a gente tem que entender na parte de computação, assim, é que a gente tem duas diferençazinhas, tá certo? Dentro do que a gente vai estudar. A gente tem a questão do nosso hardware e tem a questão do software, que é o quê? Vamos lá. Imagina o celular da gente, tá certo? O nosso celular, a gente tem vários aplicativos que a gente consegue mexer dentro deles. Exemplo, WhatsApp, Instagram, entre outras coisas. O celular em si, a partezinha, a carcassazinha, aquilo que a gente consegue pegar, ela é definido como se fosse o hardware. E o software é toda a questão dos aplicativos, tudo aquilo que a gente continua mexendo dentro do nosso celular, tá certo?
E é justamente essa questão do software que, em teoria, a gente vai passar mais tempo dentro do curso estudando. A gente tem, se eu não me engano, 2 a 3 disciplinas que a gente tem como obrigatórias de hardware dentro do curso, só que tem algumas outras optativas e tal, só que o intuito do curso é mais formar profissionais para software. Marcos André, chegou aqui 2 perguntas, né? A primeira é do Guilherme. Qual a diferença entre ciência da computação e tecnologia da informação? Você quer responder essa? Isso aqui, posso responder, é porque, tipo, peraí. Responda aí, Richard, por favor, só um segundo, que tá tendo uma interferênciazinha. A computação, como a gente falou da ciência da computação, a gente vai estudar de uma maneira geral tudo o que é computável, tudo o que é calculado no computador, porque se você for resumir, tudo o que é a computação em si é cálculos que o computador vai fazer para gerar alguma coisa. Tudo por trás tem isso. Então, a gente estuda a programação, as linguagens de programações, como estruturar todos os programas básicos, digamos assim. E essa parte de tecnologia da informação, ela trabalha com algumas matérias que nós vemos, que, por exemplo, pode ser banco de dados, que é mais com a informação, como é que você passa a tecnologia de forma mais segura, pode ser através dos dados, através da rede, ela vai mais para essa área. Eu colocaria que, assim, a ciência da computação, né, tem um perfil mais academicista, mais de bases matemáticas, de linguagens de mais baixo nível. Já a tecnologia da informação e outros cursos correlatos, eles são mais voltados para o mercado de trabalho. Então, na tecnologia da informação, você vai aprender sobre gestão de informação, você vai aprender a realmente sistemas web, sistemas mobile, programar mesmo assim para o mercado. Mais um curso desse, tecnologia da informação, realmente. E lá você também vai ver bases de rede de computadores e de outras coisas. Mas, assim, de uma forma levemente diferente da gente. André, você tem alguma coisa para adicionar? É que, tipo assim, a gente trabalha com tecnologia, tá certo? E a tecnologia em si é uma coisa que está mudando, está em constante evolução todo momento, não é isso? E o que acontece? Dentro do curso de computação, a gente vai estudar, basicamente, como aprender a desenrolar qualquer tipo de tecnologia, tá certo? Porque a gente tem várias linguagens que a gente vai já falar sobre isso e por aí vai. E o tecnólogo, né, de TI, se eu não me engano, né, ele vai, tipo assim, trabalhar com mais o imediatismo, de tentar mostrar quais são as tecnologias para resolver determinados tipos de problemas de uma forma mais imediata. Mais ou menos isso. Outra pergunta é da Isabela. Quais as áreas da matemática são mais presentes no curso? Então, Isabela, é o seguinte. Nos primeiros semestres, né, a gente paga cálculo, funções, limites, essas coisas e derivadas, e álgebra linear. Mas o que vai ser presente mesmo na vida do cientista da computação é realmente a álgebra linear, a matemática discreta, também conhecida como álgebra abstrata, que você vê teoria dos conjuntos, vê outras coisas assim. E aí, você vai levar essa álgebra que você aprende no início do curso, né, até o final. Então, segurança é uma coisa que você vai precisar da matemática, da álgebra, processamento de imagem também, entre outras disciplinas. Eu consigo me lembrar mais dessas 2 agora, de cabeça, mas... Tem estatística também. Estatística também. Estatística para quem gosta de ciência de dados, tem interesse em trabalhar com ciência de dados, estatística é essencial, né? Muito bom. O Aleph Jonathan... Não é só os do Aleph perguntando e o diagrama de classe para amanhã. Sim. Vida que segue. Mas responda a menina das áreas da matemática, pô. Ou então mostra o diagrama. A gente mostrar aqui, passar aqui para mostrar um pouquinho. O nosso primeiro período, ele tem muito a questão... É parecido muito com o curso de matemática em si, tá certo? A gente paga muitas das matérias que, geralmente, o pessoal de CIT, né, que é ciência e tecnologia, que o pessoal quer ingressar na engenharia, paga. Só que a gente vai tentando focos voltados mais para a programação, tá certo? E a gente pode ver aqui que vai tendo uma evoluçãozinha dentro do nosso curso. A gente utiliza muito, sim, matemática para resolver determinados tipos de problemas e por aí vai.
Em outros países, para você cursar ciência da computação, você precisa ser formado em matemática para você poder ter acesso a tudo isso, porque lá eles meio que ignoram essas matérias e esperam que você já saiba disso para focar realmente na computação. Mas aqui a gente junta tudo isso e tenta caminhar mesclando os dois. Porém, o foco não é você sair formado em matemática, é você aprender a base dessa matemática para aplicar ela de uma forma, digamos, mais detalhada ou mais precisa, assim, na computação. A Livian pergunta como é o mercado de trabalho, mas a gente tem um slide específico sobre isso, então, assim, quando a gente chegar lá, a gente vai tocar nesse assunto do mercado de trabalho, beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre essa grade curricular? A grade, alguma disciplina que vocês acharam um nome esquisito, assim, querem saber o que é, tem curiosidade? Nada, então vou passar, tipo assim, essas questões que tem optativas aí é porque o curso em si, ele vai oferecer muitas disciplinas optativas e de acordo com o que você vai querer se especializar, tá entendendo? Dentro do curso. Teve uma mudançazinha de grade que alterou, se eu não me engano, acrescentou mais eu sei que são 10 disciplinas optativas agora, que dá uma oportunidade maior da gente tentar ver um pouquinho como é tipo assim, um pouquinho fora da caixa, como é determinadas áreas dentro do curso. Tá entendendo? A gente tem disciplinas, geralmente tem pessoas que querem se especializar mais na questão do hardware, tem disciplinas optativas que a gente consegue se especializar, tem disciplinas que a gente vai conseguir trabalhar com o mobile também, que a gente vai conseguir desenrolar algumas coisas fora, tá entendendo? E por aí vai, tá certo? E não apareceu nada não, Iris, aí, por enquanto? O Thomas pergunta, engenharia de software é muito boa, engenharia de software é top, meu amigo. Livian pergunta, precisa entrar em CIT primeiro? Não, aqui em Mossoró, na UFESA, Mossoró, o curso não exige que você entre em CIT. Agora, por exemplo, na UFESA, de Pau dos Ferros, a gente tem o curso Engenharia da Computação. É outro curso. Esse sim, você precisa entrar em CIT, mas o nosso não, você entra direto em Ciência da Computação. Temos as optativas aí, que tipo, ela vai desde as matérias mais voltadas para humanas, a de exatas também, porque o cientista da computação, ele nem sempre vai ficar só atrás do computador, ele precisa ter o contato com as pessoas, ele precisa saber conversar, ele precisa saber pegar a ideia que as pessoas têm e transformar isso para o computador. Então, ele vai ser quase que um tradutor, um intermediário entre as pessoas e a necessidade computacional delas. Por exemplo, se alguém precisa algum software de gerenciar um supermercado, então você vai ter que conversar com aquela pessoa, ver toda a gestão de projeto, todo esse tipo, e transformar essa ideia da pessoa, a necessidade dela, para a computação. Tipo assim, só para desmistificar um pouquinho que a gente já falou da questão dos jogos, teve algumas pessoas que entraram na mesma época que eu, tá certo? Que eles pensaram, caraca, será que eu vou entrar em ciência da computação, vou aprender a criar jogos? E que a gente mostra um pouquinho que, tipo assim, tem uma disciplina apenas, tá certo? De programação de jogos, e ela é optativa, tá certo? Essa disciplina de programação 3D que a gente tem optativa ainda vai ser disponibilizada nos próximos anos ainda. Mas, tipo assim, bem só desmistificando mesmo essa questão de que a gente vê sim a questão dos jogos, só que a gente vê pouca coisa, a gente vê mais como é que funciona por dentro para a gente ter uma noção, se por acaso a gente quiser se especializar nisso aí, tá certo? Tranquilo? Vou passar aqui, tá certo? E, tipo assim, se por acaso a gente, tipo assim, vocês tiverem a oportunidade, tá certo, assim, de se dedicar à universidade, que a gente mostra um pouquinho de alguns projetos de extensão e projetos de pesquisa que a gente tem dentro da própria universidade. Como tem o caso do Pensar e do Robot, que são dois projetos que eu já participei, que um é com vínculo com a prefeitura, tá certo, e o outro é com vínculo com a Petrobras, que faz com que a gente veja da aula de robótica educacional, sabe?
E tem, dentre outros projetos aqui, que eu vou deixar um pouquinho o Richard falar, que ele participa de outros também, junto com eles. Dentro desse pessoal que trabalha no Pensar e no Robot, tem... A menina falou ali no chat sobre fazer jogos no Scratch. Então, a Estela, esse Scratch, a gente também trabalha no Robot, que é uma forma das pessoas aprenderem programação, criando jogos, e depois aplicar isso aos robôs. Tem o Edub, que é uma plataforma que os alunos e um professor estão criando, só que eles sempre estão melhorando, modificando e tentando ajeitar. O Edub foi um trabalho de doutorado de um dos professores lá da UFESA, que foi o Brum. Inclusive, eu trabalhei nele, onde era fomentado pela Universidade Aberta do Brasil, né? O que foi que a gente criou lá no Edub? Foi uma plataforma educacional, só que com aspectos de redes sociais. Então, assim, é uma possibilidade. Aí a gente fez cliente para relógio inteligente, para web, para celular, para televisão. Isso tudo, né, para democratizar assim, o acesso à informação. Pode falar da EPC, Richard. A EPC é um projeto que eu também sou voluntário na UFESA, e ela foi criada com o intuito de juntar tudo o que os alunos talvez não aprendam e o que eles aprendem no curso e direcionar isso para o mercado de trabalho. Nós oferecemos cursos que são destinados a alunos de computação e alunos que podem ser de qualquer curso da faculdade ou pessoas que são de fora também, basta se inscrever, e eles acontecem em alguns períodos. Aconteceu o primeiro no WTCC esse ano, e tivemos 4 cursos, acho que foi 3 a 4 cursos disponibilizados pela EPC, todos gratuitos para qualquer pessoa, foram de HTML e CSS, teve curso de GitHub, e teve curso de... Teve outro curso que eu me esqueci, mas é isso. Tem o Semiárido Digital também, que é outro projeto de extensão, que não está em atuação hoje em dia, eu acho, mas que ele basicamente queria levar mais informação, levar acesso aos computadores, à internet, ao pessoal que tem esse acesso dificultado. Tem a UFESA Vai de Bike também, acho que eles conhecem mais um pouco sobre isso. Foi eu. O UFESA Vai de Bike, inclusive, a gente levou para apresentar na Campus Party de Natal, né? Que é um projeto, né? Assim, ficou pausado por uma questão de falta de recurso, porque os meninos formaram os idealizadores, mas era uma ideia de botar um sistema de bike sharing, né? De bicicleta compartilhada na UFESA. Porque, assim, o nosso campus, ele não é grande o suficiente para fazer sentido colocar um ônibus lá dentro para rodar, igual tem na UFRN e em outras universidades, né, maiores, assim. Só que o campus, ele é grande o suficiente para, por exemplo, acontece muito com os alunos de veterinária, agronomia, de ter que sair de uma ponta da UFESA lá para outra. É uma caminhada que dá uns 15 a 20 minutos a pé. Então, imagina, você tem 2 aulas coladas uma na outra, né? Uma caminhada de 20 minutos, assim, no sol quente, de Mossoró, assim, era triste. Então, a ideia do Vai de Bike foi botar, usando a teoria dos grafos, né, que é uma disciplina que a gente tem, ver pontos estratégicos na UFESA, para botar pontos onde a gente poderia botar essas bicicletas e as pessoas irem de um ponto A a um ponto B de uma maneira mais agradável, né? Além do Vai de Bike, eu também participei do GEP, que é o Grupo de Estudos em Programação. Esse GEP é um grupo de programação competitiva, né? A programação competitiva, ela é uma modalidade que tem competições, né? A maior delas sendo a nível global, fomentada pela IBM, aqui no Brasil, representada pela Sociedade Brasileira de Computação, que se chama Maratona de Programação. A nível médio, se chama Olimpíada Brasileira de Informática. E aí, nela, né, a gente tem problemas para resolver, e aí você é separado regionalmente, então você passando no seu estado, na sua região, você vai a nível nacional, passando a nível nacional,
você vai para competir a nível global, né, com outras pessoas de outras faculdades, e aí geralmente rola ou da universidade financiar isso para você ir, ou dos professores sempre botam uma vaquinha assim para ajudar as pessoas a irem. E esse Smart AI é o projeto que eu estou atualmente, que ele é sobre cidades inteligentes, né, no combate ao coronavírus, né, a Covid-19, através de sensores para monitorar aglomerações, né? Então, assim, a universidade sempre busca estar resolvendo os problemas que a sociedade tem no geral. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, meninos? Tipo, a ideia dos projetos de extensão é essa, que a universidade ela tem um contato maior, ela conversa praticamente diretamente com a sociedade. E que as pessoas tirem toda essa ideia de que a universidade é fechada, que os cursos é só para quem está lá e é difícil ter acesso. Não, mas a ideia da faculdade é que ela retribua tudo que ela passa lá para os alunos, que ela volte para a sociedade. Então, sempre tem isso na universidade, de todos os projetos tentarem resolver algum problema da sociedade. Tem a questão do hackathon aí que está ali na competição, que é uma competição que, ciência da computação, todo ano praticamente tem um hackathon, que ele começa no TCC, que basicamente você ter uma proposta de algum problema e o pessoal vai criar um aplicativo, criar uma solução, algum tipo de jogo, qualquer coisa baseada nisso. Então, os alunos novos já chegam participando disso, não precisa ter um alto nível de conhecimento, qualquer aluno que entrar na faculdade já pode ter acesso a isso e conseguir ter um bom destaque nessa competição. Sim, quase todo evento de tecnologia ele conta com um hackathon, né? Inclusive tem hackathons de grandes empresas, tipo Google, Microsoft, IBM, Amazon, enfim, as grandes da tecnologia, elas tendem muito a fazer hackathon para pescar talento, né? Então, conheço gente que estava na Campus Party, participou de um hackathon e foi convidado para trabalhar na IBM, e você também ganha outros prêmios. Esse mesmo rapaz ganhou um computador Alienware, assim, arregaçado. Então, vale muito a pena você participar de competições, de hackathons, é sempre muito saudável. Alguns nem precisa que a pessoa entenda de código, né? Ela pode ter só assim, a ideia, o conceito. Na UFES, a gente sempre busca patrocinadores, assim, né? Para ajudar com o nosso evento da TCC. E esses são só alguns. O Code Girl é um evento de umas meninas aí de Natal, né? Do IFRN Natal Central, salvo engano, que é para fomentar a questão de trazer e manter mais mulheres na computação, né? Na verdade, resgatar isso. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre essa temática. Vamos lá dar continuidade? Vamos lá. E, tipo assim, tá certo, a gente falou que a gente é um curso que a gente vai trabalhar muita programação, sim. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá certo, de linguagem de programação que a gente vê dentro do... Tipo assim, que a gente não obrigatoriamente vai ver dentro do curso, mas que a gente vai ter uma curiosidade maior para estudar elas, porque tem muitos projetos que a gente vai trabalhar dentro do curso que exige delas, tá entendendo? Mas, assim, eu não vou chegar dentro do curso e vou sair aprendendo todo tipo de linguagem. A gente vai entrar dentro do curso de ciência da computação e a gente vai ter uma noção de como estudar essas linguagens para tentar apresentar elas dentro do mercado de trabalho. Tá entendendo? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa a respeito. A ideia é que você, por exemplo, você aprenda a C++, e na base que você aprendeu C++, você consiga desenvolver um C#, um PHP ou um Java. Apesar que algumas linguagens elas têm propósitos diferentes, como muitas pessoas levam o Java para orientação a objeto e, por exemplo, o C++ mais voltado assim na faculdade, para você realmente aprender essa base, toda a lógica de programação que vem por trás disso.
Vou passar aqui. Você quer acrescentar isso, alguma coisa? Não, vi que meu microfone estava desligado. Só que eu parei aqui para olhar o chat, né? E tem algumas perguntas. Então, o Lousy Mostin pergunta: quando tem um campeonato, um hackeia o robozinho do outro? Então, depende, né? Por exemplo, nesse da IBM que eu comentei, não hackeia, né, o robô do outro, mas quando alguém responde uma pergunta certa, a gente tem um domozinho de isopor, né? Onde toda vez que alguém responde uma pergunta certa, entram os organizadores e botam um balão lá. Tanto que o símbolo dessa competição é um balão. Então, o que você vai fazer exatamente depende do tipo de competição que você está. Existem competições de hack de segurança, onde você sim hackeia coisas, né? Dentro de um ambiente seguro, vamos colocar assim, né? Seguro na medida do possível. Tem as competições de robótica, aquelas brigas de robô, tem competição de futebol de robô, né? Então, vai depender. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, meninos? Que tem outra pergunta também. Chama a outra. Quais universidades públicas oferecem o curso de Ciência da Computação e Tecnologia da Informação no RN? O Guilherme pergunta. Então, Guilherme, é o seguinte, lá em Natal, né, ou aí em Natal, não sei onde vocês estão, a UFRN, né, tem o BTI, que é um curso em 2 ciclos, assim como o CIT. Então, do BTI da UFRN, você consegue cursar, salvo engano, engenharia de software, ciência da computação, tecnologias educacionais e bioinformática, eu acredito que, e redes, acredito que sejam essas 5 graduações. E também tem ciência da computação na UERN de Natal. Na UFESA, a gente tem em Mossoró, ciência da computação. Em Angicos, a gente tem o bacharelado em sistemas de informação e a licenciatura em computação e informática, né? Essa licenciatura que prepara você para ser um professor. E em Pau dos Ferros, a gente tem o curso, o BTI também, né? Também 2 ciclos, tal qual em Natal. Temos o BTI e o curso de engenharia de software. Você faz primeiro o BTI, depois engenharia de software. E a gente tem a engenharia da computação, que você primeiro faz CIT, depois a engenharia da computação. Fora esses, tem os IFRNs, que têm cursos superiores, além de cursos técnicos. Os IFRNs eu não vou saber de cabeça lhe dizer, porque são muitos, mas, assim, você no site do IFRN, com certeza, alguns deles oferecem cursos nessa área. Eu sei que o de Natal oferece, e o de Pau dos Ferros também. Os outros eu não tenho tanta certeza assim, mas é isso. Espero ter conseguido sanar a sua pergunta. Nessa questão do IFRN, muitos alunos que faziam curso técnico lá de informática, eles entram na universidade já pensando em ciência da computação, porque eles têm o primeiro contato com a programação lá. Então, eles ficam mais fácil de saber o curso que eles vão tomar. Justo. Eu vou passar aqui, tá certo? Beleza. Pode começar falando aí. A principal ideia que as pessoas têm é que a computação é um lugar onde só tem homem, e eles dominam o cenário e que sempre foi assim. Mas, na verdade, as mulheres elas são muito melhores na computação do que os homens. Geralmente, a base da computação foi feita por elas. Geralmente não, foi feita por elas. Nós temos o caso da Ada Lovelace, que ela foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa a realmente programar um computador. O computador que nós podemos dizer assim, foi um programa analítico, e ela fez o primeiro esquema de programação. Nós temos a Grace Hopper, que foi uma militar que ela fez a base de uma programação da BVOL, e ela fez a base de uma linguagem de programação. Ela criou uma linguagem de programação para ser usada nessa época, porque foi durante as guerras que a computação ela teve um impulso, porque era preciso usar a tecnologia
para que os países conseguissem ter alguma vitória. Pode parecer uma forma bem negativa de se avançar, mas eles precisavam fazer isso, então o desenvolvimento tecnológico nessa época aumentou muito. E recentemente, questão de 2 ou 3 anos atrás, não sei ao certo, temos o caso da Kathleen Bowman. Ela foi a responsável, que trabalhava em um projeto que pegou todos os dados, todas as informações provenientes de dois buracos negros, e ela conseguiu juntar através da computação e mostrar uma imagem que seria essa junção. E ela realmente conseguiu, entre aspas, ver um buraco negro. Foi a primeira vez possível isso, e foi uma mulher que estava liderando esse projeto. Só um adendo, né, sobre a questão histórica das mulheres na computação. Então, as mulheres, assim, elas... Quando os homens foram para a guerra, acredito que para a Segunda Guerra Mundial, quem ficou encarregado, assim, quem trabalhava muito fortemente com computadores, com computação, eram as mulheres. Quando os homens começaram a voltar da guerra, eles não tinham interesse. Eu olhava e dizia, lá quero saber disso, isso não dá futuro, não. Só que aí, com o tempo, os caras foram vendo que isso era legal. E aí, por meio de marketing e machismo, né, assim, marketing que eu digo o quê? Quando lançou o console Atari, a propaganda era voltada para meninos, né? E isso é uma coisa que leva... como é que esse videogame funciona? Isso é legal. Eu quero seguir isso, eu quero fazer isso para a minha vida. Então, a gente tem que, até o início dos anos 80 e 90, as faculdades de computação e matemática, assim, né, eram dominadas por mulheres. A partir dos anos 2000, a gente consegue ver uma queda na quantidade de mulheres nessas faculdades. Por isso que tem iniciativas como o Code Girl, como o programa Meninas Digitais, fomentado pela Sociedade Brasileira de Computação, que ajuda, né, a resgatar, assim, as mulheres. Não é que a gente queira expulsar os homens dessa área, né? Não, pelo contrário, a gente... Inclusive, estou aqui, né, meus amigos homens, só que a gente quer mostrar para as mulheres que elas também podem, né, que é uma possibilidade para elas, porque não passa nem pela cabeça de muitas mulheres que elas possam cursar, né, uma graduação nessa área. E eu não estou falando nem só da ciência da computação, estou falando também das engenharias, né, da matemática, da física, das ciências exatas, num geral. Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Não. Tem uma pergunta aqui do Lucas. Para quem quer fazer engenharia da computação na UFRN, é recomendável entrar direto pelo curso ou fazer ciência e tecnologia primeiro? Então, Lucas, eu particularmente vejo o curso de ciência... Na UFES você é obrigado, né, a cursar ciência e tecnologia, mas na UFRN não. Então, assim, eu recomendaria você dar uma olhada nas grades. Sei que pode ser mais uma pegada de uma galera que está aí em Natal, né, no caso, indecisa do que quer seguir. Então, se você não tem tanta certeza assim, você pode querer outra engenharia, eu diria para você cursar CIT. Mas, assim, se você sabe que você realmente gosta da engenharia da computação e tal, eu recomendaria você entrar direto no curso, até para você já ter... e tendo contato com os professores, com a área, né, com os projetos. E assim, o curso de engenharia da computação ela vai ser voltada mais para aquela questãozinha que a gente já falou lá do hardware, tá entendendo? Em si, ele vai ter aquele ali como um dos principais focos. Você vai ver, sim, um pouquinho de programação, você vê um pouquinho disso tudo, mas vai ser um curso que, se você falhar bem lá na grade, vai ser voltado mais para isso, tá certo? E acredito que ajuda um bocado para tu identificar o curso, tá certo? Através da grade, para tu entender um pouquinho o que é que tu vai ver no decorrer da tua vida acadêmica, tá certo? E não ter perigo de se decepcionar com o grupo, se decepcionar com a questão do próprio curso, tá certo? E vamos lá falar um pouquinho sobre as áreas de atuação, tá certo? Da computação em si.
A princípio, tá certo? Até a gente estava conversando sobre isso ontem, deixar a Iris falar a respeito, porque ela tem um exemplo bem legal de como apresentar isso aí. Mas, a princípio, a gente tem 5 tipos de formas de definir mais ou menos como é que funciona a questão da atuação de um profissional de TI, né? A questão de um cientista da computação, tá certo? E uma dessas áreas que a gente poderia ver também é a questão da pesquisa e da questão da atuação da docência também, que é uma das, querendo ou não, uma das áreas que está crescendo também muito hoje, porque a tecnologia está batendo aí na porta, tá certo? A gente está realmente necessitando muito de que as pessoas venham começar a entender isso desde pequeno, e não é, como é que eu posso lhe dizer, não é estranho a gente começar a ver para a questão do cientista agora, a questão de ensinar também, de preparar pessoas para o futuro, tá certo? Porque, como muitos apontam, o próprio curso de ciência da computação é o curso do próximo século, é o curso que vai estar vigente em todo o cenário, certo? Em tudo que a gente vai mexer, a gente vai estar trabalhando com tecnologia, tá certo? E é mais ou menos isso. Se quiser complementar, vocês... As áreas de atuação, assim, elas são bastante diversas, ainda mais hoje em dia, né, que o mundo está cada vez mais conectado. Então, tanto se você optar para o mercado de trabalho, quanto se você optar pela academia, você tem N coisas para fazer. Você pode criar sistemas operacionais, você pode trabalhar no desenvolvimento de sensores, trabalhar no desenvolvimento de computadores, assim, justamente com os engenheiros de computação. Você pode ser um cientista de dados, você pode ser um especialista em segurança, você pode ser um matemático, sabe, assim, é tão abrangente que eu não tenho nem como colocar, assim, tanto, sabe? Poderia passar o resto da noite aqui falando sobre áreas que vocês poderiam seguir. E um pouquinho dessa questão é que, tipo assim, a gente vê, caraca, a gente vai programar, só isso, o curso, tá entendendo? A gente vai aprender isso, mas não, tipo assim, se hoje em dia a gente quiser colocar um software dentro do mercado, tá certo? A gente quiser apresentar isso, a gente também tem uma questão da documentação que a gente vai ter que aprender a fazer. Não é só chegar e você querer desenvolver um software, tá certo? É tipo assim, às vezes tem determinadas empresas que necessitam de um software muito grande, como a questão da Apple, da iOS, né, e da própria Android, que eles têm uma equipe muito grande e tem uma questão do gerenciamento pessoal também por trás disso aí. E existe, tipo, padrões que a gente vai ter que elaborar para essas equipes conseguirem se determinar, evoluir lá dentro. E é um pouquinho de alguns exemplos que a gente tem. A gente também tem a questão do desenvolvedor e o programador, né? A gente tem os próprios analistas de sistema, a gente tem o arquiteto de software e o gerente de TI também. Se quiserem acrescentar, pode ficar à vontade. Porque, assim, algumas carreiras, né, elas progridem fatalmente ou não para outras. Então, por exemplo, um desenvolvedor, seja ele do tipo que for, né, ele vai ter níveis júnior, médio, sênior e pleno, né, que são níveis, assim, de carreira. Só que, às vezes, quando você tem um perfil mais de gestão, de planejamento, você pode virar um gerente de projetos, um engenheiro de software, um arquiteto de software, né? Onde você vai pensar mais em como você vai construir aquele software, no que você precisa para cumprir todos os requisitos, né, da melhor forma possível para aquele cliente que você tem. Porque muita gente pensa, para que eu vou fazer um curso superior? Se eu posso fazer um bootcamp aqui que vai me ensinar a programar. E aí é uma coisa que até um dos nossos professores coloca, né, de uma disciplina chamada estrutura de dados. A partir do momento que você conhece o computador por dentro, você tem como fazer sistemas melhores para rodar naquele computador. Tanto que, antigamente, logo quando começaram os computadores, né, um pouco de história aqui, era muito complicado, porque cada um tinha o seu padrão, ninguém se acordava, os sistemas operacionais era tudo solto, assim, sabe? A partir do momento que começou a significar, não, vamos usar esse padrão para criar computadores,
E aí os programadores, eles entendendo esse padrão, conseguem construir softwares que consigam tirar o máximo possível daquela máquina, né, que você vai ter. Porque não adianta você ter um computador muito bom e um software que não é otimizado para aquilo, né? Então, assim, é uma questão também. Entre, assim, muita coisa mesmo. Inclusive, da ciência da computação, se você gostar de outra área, por exemplo, a própria UFRN, né, tem um mestrado em bioinformática, lá você vai trabalhar sequenciando o genoma, trabalhando com proteína, essas coisas, né? De um ponto de vista computacional, assim, programar, né, para isso, você pode entrar. Teve um colega meu que ele trabalhava fazendo a plaquinha que rodava o carro da Cactus Baja, que é a equipe de mecânica lá da nossa UFESA, né, que compete, eu esqueci o nome agora da modalidade, mas com carrinhos. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Alguém tem alguma pergunta sobre alguma área, assim, que tenha curiosidade? Vamos dar uma passada aí nas perguntas, vai dizendo aí, Richard, enquanto eles dão uma olhada. O que eu estava vendo, por exemplo, eu quero puxar a minha área de computação para a área que envolve mais a parte gráfica e tanto efeitos visuais como a própria área de animação e os efeitos que tem por trás disso. E para você programar uma animação em alto nível, você precisa ter um conhecimento em programação, você precisa ter um pouco de matemática. Por exemplo, imagine que você está em um jogo, esse jogo tem água. Você não vai fazer a água se movimentar de um jeito que você vai criar cópias de um arquivo lá de imagem e vai fazer tipo um GIF. Não, é uma programação aquilo. Ela tem que seguir uma sequência, você tem que entender qual é a melhor. Você não pode sair criando vários vetores e vai deixar o jogo muito pesado. Então, você entender isso, a base de como funciona, você entende que da criação de animação, de desenho, a criação de jogos, de filmes, você vai precisar saber um pouco de programação. Você vai entender como é que funciona um computador para poder você gerar um produto que rode bem naquilo. É isso. O Louse Mostin pergunta: recomenda fazer um curso técnico de TI antes de fazer uma faculdade de CIT? Assim, então, vamos lá. Você quer falar? Não, pode falar. Porque, assim, o curso de TI, ele vai ser voltado para essa questão de tecnologia, da gente tentar aprender, tá certo? E o CIT em si, ele vai preparar você para entrar na engenharia. Você, tipo assim, questão de tecnologia em si, de programação, se eu não me engano, você paga uma disciplina só, que é mesmo no começo de CIT, que a gente paga, que o pessoal que faz paga, tá certo? E ele não vai ser voltado para essa questão de desenvolvimento, tá certo? De web, de sistemas e software, entre outras coisas, tá certo? E é um curso voltado mais para você aprender questão de matemática, física, se eu não me engano, química, não sei se eles ainda têm na grade, tá certo? Mas o CIT em si, ele vai preparar você para entrar na engenharia, para você ficar apto para desenrolar os problemas dentro da engenharia. E o curso de TI em si, ele vai fazer mais ou menos um pouquinho de tudo isso aqui que a gente está falando, de questão de desenvolvimento e de estudo da própria tecnologia, tá certo? Só adicionando, o CIT, né, os engenheiros, pelo que eu vejo assim, pelos meus amigos que são engenheiros, eles trabalham bastante com planilhas, né? Planilha é um tipo de programaçãozinha assim que você faz no Excel, mas não é tanto que você precisa de um curso técnico em TI. Engenharias como, por exemplo, elétrica, o pessoal, além dessa disciplina básica de informática básica, você aprende mais assim lógica de programação. Eles também têm uma disciplina de Fortran, né? Inclusive, engenharia elétrica, ela assim entra meio que nos cursos correlatos da gente. Mas isso você só vai ver quando você já estiver pagando as eletivas de engenharia elétrica, quando você estiver mais próximo da própria engenharia elétrica. Um curso técnico em TI, ele é meio que uma faculdade de computação aguada, sabe? Então, você lá vai ver conceitos de redes, você vai ver sistemas operacionais, você vai ver linguagem de programação, um pouco de engenharia de software, só que você vai ver isso não tão a fundo.
cursos técnicos, né, eles ensinam a você a usar tecnologias, não a fazer tecnologias, assim, se faz sentido o que eu estou colocando. Então, vai depender bastante do seu foco. Tipo, você quer fazer CIT para seguir na engenharia da computação, você sente, assim, se sente inseguro em entrar diretamente numa faculdade de... Porque, assim, eu no começo, quando eu saí do curso técnico em redes, para entrar na faculdade, eu era insegura com programação, né? A segurança programando, ela vem com o tempo. Então, assim, você meio que tem que se perguntar essas questões, assim, vale a pena você investir esse tempo num curso técnico? Sabe? É mais da pessoa mesmo. Eu não tenho como lhe recomendar uma coisa, assim, sem saber mais sobre você, mas, assim, o que eu posso lhe dizer é que muita gente faz. Muita gente sai do técnico em TI e vai fazer CIT, vai fazer computação. Muita gente faz TI antes de entrar em computação, né? Enfim, você pode fazer também ao mesmo tempo. Conheço gente que faz, não só em computação, mas com outras coisas, né? Então, conheço gente que está na faculdade de elétrica e faz eletrotécnica no IFRN, a mesma coisa, qualificações em engenharia civil e etc. Deixa eu dar uma adiantada aqui, que a gente está com 10 minutinhos, vamos tentar bater aqui, tá certo? E a pergunta que a maioria de vocês não querem calar, dá para ganhar dinheiro com curso, tá certo? Será que dá para ganhar dinheiro? E eu coloquei aqui um pouquinho de formas que tem na questão de trabalhar, das pessoas que trabalham dentro da área, tá certo? No setor privado, tá certo? Que são empresas, né? O profissional de ciência da computação, ele tende, tipo assim, a ganhar mais ou menos isso aí, entre 4 mil a 16 mil reais, mais ou menos. E isso para aqueles que trabalham com desktop, que é a questão do computador em si. As pessoas que trabalham com desenvolvimento mobile, que é a questão de programas para celulares, entre outras coisas, eles tendem a ganhar mais ou menos entre 3 mil a 15 mil reais, tá certo? Também tem a questão do próprio setor público, que é a questão de concursos, que a maioria são professores, tá certo? Também tem os concursos para trabalhar na área de TI, de, vamos dizer, bancos, como o Banco do Brasil, exemplo. Como também tem questão de prefeituras, entre outras coisas, que tem vários concursos. E, tipo assim, eu não teria como dizer mais ou menos quanto cada uma dessas pessoas dentro do setor público ganha, porque são valores diferenciados, tá entendendo? Mas, assim, o que eu posso falar por cima é que ontem a gente estava dando até uma olhadazinha para trazer alguns dados para vocês sobre mais ou menos como é que estão os concursos para a área de TI, tá certo? E tem muito concurso que é 9 mil, 10 mil reais, tá certo? Para você trabalhar, às vezes, analisando sistemas de um determinado site ou software, entre outras coisas, como também para programação em web, para determinadas prefeituras, e também tem a questão do trabalhar para as Forças Armadas também, que também eles estão investindo muito nessa questão da tecnologia, como a gente já falou um pouquinho antes, tá certo? Sobre a respeito disso aí. E também tem a questão do trabalho de home office, tá certo? Do freelancer, que acontece muito, tipo assim, quando, se vocês tiverem a oportunidade de entrar dentro do curso de computação, vocês vão ver muita gente que trabalha literalmente em casa para empresas, vamos dizer, que é tipo na Alemanha, que é fora dos Estados Unidos, entre outras coisas, que eles ficam recebendo esses projetos, esses trabalhos para tentarem desenrolar dentro de casa sem nem precisar estar na empresa. Tem carteira assinada, tem outras coisas que não precisam nem se locomover para estar trabalhando, tá certo? Se vocês quiserem acrescentar. Só falar mais um pouco, né? O setor privado vai variar muito da região onde você está também, sabe? E da profissão. Então, o setor privado é uma coisa que você tem que aprender a se valorizar também, mas os salários são bons, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Mas, assim, setor privado, setor público, e não só a computação, mas para toda a área, você tem que ver se aquele valor condiz com o custo de vida, né, naquela cidade. Então, é uma coisa para se observar, mas geralmente você consegue viver bem
nas carreiras de computação. No setor público, Marcos André comentou sobre as carreiras nas Forças Armadas, né? Então, um tenente na Marinha, ele, quando está só no curso de formação, ganha um soldo, né, a bolsa dele. Ele está lá estudando e nas atividades físicas, ele ganha um soldo de 9 mil. E quando ele é, assim, de fato, né, tenente, ele vai e começa a ganhar 15 mil por mês. E, assim, a Marinha, as Forças Armadas bancam muita coisa. Então, o militarismo é uma boa carreira. Fora disso, eu vi semana passada, eu acho que era um concurso para o Senado, Tecnologia da Informação, né? Vários cargos, salários até 35 mil para você morar lá em Brasília. Brasília é uma cidade cara? Brasília é uma cidade cara, mas 35 mil você consegue viver bem lá em Brasília, né? E o setor de home office freelance, cara, é você ser bom, tá ligado? Você saber construir a sua marca pessoal, assim, você ser bom em alguma coisa que você realmente goste e conseguir se vender para aquilo. Seja você trabalhar para você mesmo como freelancer, ou seja você fazer home office numa equipe distribuída, né? Então, uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa na Alemanha, na Austrália, o inglês ele ajuda bastante. E, assim, geralmente as universidades, as instituições públicas, elas têm cursos, né, de inglês dentro delas, assim, se não de graça, por um valor simbólico. Então, assim, o inglês, ele é muito importante. Sem o inglês você consegue obter dinheiro? Consegue. Mas o inglês, ele abre inúmeras portas. Cursos que acontecem, empregos lá fora, às vezes você vai trabalhar no setor privado, é uma multinacional, você precisa do inglês para se comunicar. Então, assim, essencial? Não, eu estaria mentindo. Você pode ser um concursado desse do Senado, ganhar 35 mil e não saber nem falar hi. Mas ele ajuda bastante, né? Eu conheço o caso de algumas pessoas que saíram do Brasil sem saber o mínimo de inglês. O inglês que eles sabiam era das palavras que tinham na programação dele, que a maioria das linguagens de programação, as palavras-chave que são guardadas nelas são em inglês. Ele chegou lá, ele era muito bom no que ele programava, mas o inglês dele não era tão bom. Pode pesar na hora de se comunicar com a equipe, mas o fato dele ser bom em programação fez com que ele ganhasse a vaga. Então, é bom saber inglês, mas o objetivo principal em computação não é esse. É que você domine as linguagens e domine o que você vai fazer com elas. E só para falar um pouquinho a respeito da questão do mercado em si, cara, tecnologia tá batendo aí na porta de todo mundo, tá certo? A gente precisa de tecnologia para tudo, e a questão do mercado, ele é muito amplo, sério, muito amplo, para trabalho, entre outras coisas, tá certo? E, tipo assim, a gente que está dentro da universidade, aparece muita bolsa de estágio, entre outras coisas, para a nossa área, porque o pessoal precisa muito, tá entendendo? E, geralmente, as pessoas que trabalham nesses estágios dentro da faculdade, geralmente, quando eles terminam a bolsa deles, tá certo? Eles já estão empregados. Ou então eles acontece de ocorrer outra oportunidade para fora e por aí vai, tá certo? Vamos ver se a gente consegue bater alguma das dúvidas do pessoal, tá certo? Pessoal, vocês têm mais perguntas, mais questões? Se você quiser falar, Richelle. Essa questão dos empregos indiretos, eu coloquei só esses 2 pontos, porque é os mais conhecidos assim de uma forma geral, mas pode existir outros. A plataforma ArtStation, para alguns que conhecem, eles buscam muitos animadores e o pessoal que trabalha com efeitos visuais para a criação de jogos. Porque, a princípio, eu acho que a ideia de quem entra na computação é muito querer fazer jogo, é o que está mais próximo da gente. Então, você vai ter que ter um conhecimento computacional para poder criar tudo isso. E o desenvolvimento web também é o que está andando ali lado a lado. O pessoal que gosta de fazer site, o pessoal que gosta de fazer todo o perfil lá de uma rede social, de criar um site, um fórum, qualquer coisa do tipo. E tem várias outras coisas que entram nisso. Então, são empregos que não necessariamente estão na área de computação, mas que se você tiver uma base de computação, você consegue ir muito longe. O Yuri Dias pergunta, queria saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho no RN.
Você quer falar eles a respeito? Eu posso falar as principais áreas, né? Então, cara, Rio Grande do Norte, programação web, assim, sistema. Se você tiver em Natal, né? Tem mais oportunidades, assim, em áreas mais diversas, a partir do Parque Tecnológico. Tem, inclusive, eu acho que é aí na área de Natal também, eu não estou lembrada direito a cidade, mas tem outro parque tecnológico sendo construído, ou é o próprio do IFRN que estão comentando, aumentando. Eu depois vou procurar direitinho e peço para os meninos do MSE postarem para vocês, não estou lembrada agora, mas assim, via de regra, programação web, porque assim, por mais que tu não tenha um empregador fixo, você consegue chegar assim, ver um nicho de mercado, tipo, vou melhorar um sistema para um mercado, assim, para um mercadinho. Você vai lá e vende. Lá onde eu estagio, por exemplo, a gente tem um sistema que a gente paga por ele R$ 9.000 por mês. Um sistema. Então, imagina, tu faz um sistema desse, faz uma vez, um sistema bom, só fica dando manutenção, e aí tá lá todo mês para você 9.000 só de uma empresa que contrata, né? Imagina se você consegue vender para mais empresas. E acabou o nosso tempo, viu? Já. Tem mais perguntas, não sei se eles vão deixar a gente falar mais, se vão cortar a gente. Não sei, mas... Depende aí da galera. Depende do pessoal. Porque agora é intervalo, né? Mas o pessoal que fica com as perguntas, a gente pode enviar para vocês responderem depois. Pois pronto, dá certo. Então vamos só se despedir, tá certo? Tiago, você botou o bichinho da aba aqui para o Instagram da gente, para o pessoal entrar em contato. Vocês podem entrar no Instagram da Escola Piloto de Computação, tiver alguma dúvida, e lá a gente tira dúvida do pessoal que vai entrar e do pessoal que está no curso já. Uhum. Pois pronto, acredito que é isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho, tá certo? Com a escolha de vocês do curso. Se precisar da gente, a gente vai estar... Acredito que o pessoal vai estar disponibilizando nosso Instagram ou e-mail, sei lá, alguma coisa do tipo, para vocês poderem entrar em contato com a gente. E acredito que seja isso aí, tá certo? Obrigado aí por quem ficou até o final, tá certo? Valeu, pessoal. A gente que agradece muito. Ai, pode falar. Eu vou mandar isso. Enfim, em nome da organização, né, quero muito agradecer a vocês pela disponibilidade, né? Não é fácil estar aqui livre, e foi incrível. Tiveram muitas perguntas e espero que tenha sido muito bom para vocês, assim como eu tenho certeza que foi muito bom para as outras pessoas, que ajudou elas a decidirem o curso delas. Então, muito obrigado a todos vocês pela disponibilidade, por tudo, e tamo junto. A própria produção aqui ficou em dúvida entre ciência da computação e engenharia mecatrônica. Mecatrônica agora, não é isso que o pessoal vai falar? Exatamente, saindo de ciência da computação e engenharia para mecatrônica. Top. Pois pronto. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Então Valeu, isso. pessoal. Agora a gente vai para o intervalo, né, de 15 minutos, e já a gente volta com engenharia mecatrônica. Então fiquem aí, percam, porque vai ser incrível, vai ser a última do dia.